amado e santo, que daqui de cima não venha sair palavras do homem, mas palavras que venham direto do teu coração para as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor, a vida do presbítero Ignaldo, Senhor, para que ele possa, Senhor, interlocutar, Senhor, e trazer, Senhor, cada vez mais, Senhor, estudos, Senhor, aprofundados na tua palavra. Nós te pedimos e já te agradecemos, pois sabemos que o Senhor é o autor da vida, o Senhor é o inspirador, aquele que inspirou a palavra. Nós te agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Esse amém foi fraco, irmão. Parece que você nem almoçou hoje. Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Essa é a alegria que vem do céu para a vida daquele que serve a Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, mas quer dizer então que eu não posso ficar triste? Claro que pode, irmão. A tristeza faz parte dessa matéria quando nós vivemos. Mas a minha Bíblia diz que um dia Ele vai enxugar dos teus olhos toda a lágrima. Então nós vivemos crendo nessa esperança viva. Queridos, eu quero compartilhar de Deus uma palavra com a igreja. Mas antes eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe a vida do pastor Flávio, por mais uma vez nos confiar esta responsabilidade e privilégio. E também agradeço a vida dos nossos irmãos que estão em casa, que têm sempre nos acompanhado, irmãos que moram longe, irmãos que às vezes não moram nesse bairro, porque os que moram nesse bairro eu creio que estão aqui, né? Os que não estão, tá fazendo o que, meu irmão? Corre para cá, meu irmão, vem para a igreja. E a todos quantos vão assistir este culto em algum outro momento. Quero que os irmãos comigo abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos. Louvado seja Deus. Marcos capítulo de número 4, verso de número 35. Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Os irmãos com Bíblia em mãos, aquele que não tiver vai estar aqui na tela, na nossa retaguarda. Quero, por bondade, graça e misericórdia, tecer alguns comentários importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Espero ser o mais breve, simples, prático e objetivo possível dentro daquilo que a palavra tem a propor para a nossa vida nessa noite. Tem por certo que ainda que seja um culto de ensino, um culto de ministração da palavra, você não vai sair daqui da mesma maneira qual você entrou. Porque o meu Deus, o teu Deus, Ele é um Deus de novidade. Ele sempre tem algo a mais a acrescentar para a minha vida e para a tua vida. Talvez você saiu de casa, eu vou para a igreja, hoje é culto de ensino, vou aprender algo da palavra. Sim, você vai aprender algo da palavra e vai aprender mais, porque o meu teu Deus tem mais para nós, daquilo que nós almejamos. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a leitura. Só o título dessa leitura, confesso que já me traz paz, calma e ânimo ao meu coração, e tem por certo que é o teu também. A epígrafe do texto aqui na Bíblia diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Por essa palavra já podia dar um glória a Deus e ir embora para nossas casas e dizer: olha, Jesus é bom. Mas vamos, porque Deus tem mais para nós. E diz no verso 35: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E eles estavam na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este?
que até o vento e o mar lhe obedecem. E você se assente dando glórias ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, dentro desse texto, nós queremos falar um pouco acerca do conteúdo literal, histórico, geográfico, mas também da linguagem figurativa que o texto propõe para nós. Para nós entendermos acerca da palavra que nós vamos falar nessa noite. Há quem diga que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Jesus acalma a tempestade. O cenário onde ocorreu este evento miraculoso, que ficou marcado e registrado na história, que os 3 evangelistas, os evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que compartilham da mesma visão, a saber, Mateus, Lucas e também o evangelista Marcos, eles fizeram questão de narrar esse fato, embora alguns tenham um pouco mais de detalhes, como o evangelista Lucas, muito detalhista em tudo quanto escreveu, muito minucioso na sua escrita, um grande teólogo, escritor. E dentro deste cenário nós já ouvimos inúmeras vezes falar acerca do Mar da Galileia, que por questões geográficas também é chamado de Mar de Genezaré, ou de Tiberíades, ou até mesmo de Quinerete, e temos algumas referências. Mateus capítulo 4, verso 18, ele é chamado de Mar da Galileia, porque ele estava nas proximidades também da Galileia. De Genezaré, em Lucas capítulo 5, no verso de número 1, de Tiberíades, ele é chamado assim, capítulo 6, o evangelista João, ele narra no verso de número 1, no capítulo 6. E de Mar Quinerete, Números capítulo 34, no verso de número 11. Então, quando você vê acerca dessas referências, desses nomes, é o mesmo mar, ou melhor, falamos mar, mas sabemos que o Mar da Galileia, ele é um lago de água doce, que recebia as águas que desciam, que percorriam o Rio Jordão e desaguavam dentro desse lago. Não somente esse, mas também as águas que vinham do degelo, que caíam do Monte Hermon, das montanhas de Golã. E tem algumas imagens aqui para os irmãos não ficar imaginando o que esse irmão está falando, esse monte de coisa. Põe a imagem aqui na tela, Luan, só para nós entendermos. Para os irmãos entenderem a dimensão desse lago de água doce, chamado Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, Mar de Quinerete, como queira. 21 quilômetros de extensão por 12 quilômetros de largura era a sua extensão. Tenta imaginar um pouco no horizonte da sua mente a extensão, o tamanho, o domínio deste lago. E dentro deste lago tinha algumas particularidades que só encontrava-se ali. A saber, pelo menos 23 tipos de espécies de peixe que não se encontrava em nenhuma outra região, a não ser no Mar da Galileia. E nós vamos entender depois, quando nós entrarmos dentro desse texto, o porquê dessa tempestade. Porque isso é um fenômeno. Um lago ter tempestade, um lago que pode produzir até mesmo ondas de 2 até 5 metros de altura, ocasionados por uma tempestade. Ou como dizem os geólogos, a tempestade nada mais é do que uma agitação atmosférica violenta, muitas vezes acompanhada de ventos, raios, trovões, relâmpagos, granizos. E quando nós falamos acerca de tempestade, nessa visão, e trazendo para a nossa vida, trazendo para os nossos dias, nós quando falamos de tempestade, logo nos vem à memória, tempestade fala de luta, tempestade fala de adversidade, tempestade fala de problema. E o Mar da Galileia, ele estava sujeito a tempestades. Por quê? Por causa da sua condição. Pode passar a próxima imagem, Luan, por favor. Esta é a sua extensão, uma foto tirada lá do satélite. É um lago imenso, pode passar a próxima, irmão. Essa é uma foto já real e natural do Mar da Galileia, do Lago de Tiberíades. Pode passar a próxima. Então, os irmãos conseguem encontrar onde está escrito Monte Hermon? Logo acima. Só que depois os irmãos vão entender na imagem. Desse monte, os montes Hermon, os montes Golã, que ficam aqui à minha esquerda, onde também estava registrado o Monte Carmelo. Desses montes, as águas que discorriam dos seus picos montanhosos, que eram cobertos de gelo o ano inteiro,
elas desaguavam exatamente no mar da Galileia e misturava-se com as águas do Rio Jordão. Por isso dava-se aquele imenso lago de água doce. Pode passar a próxima, irmão. E esse mesmo lago, ele desaguava no Mar Morto, que desfluía também do Rio Jordão. Esse é um mapa da antiga Israel, da Palestina antiga, melhor dizendo, onde nós temos uma noção da qual região nós estamos falando. Pode passar a próxima, Luan. Para os irmãos entenderem, quando nós falamos a seca do Mar Morto, Rio Jordão, então não é algo fictício, não é algo criado, é algo que os irmãos entenderem que é um fato que ocorreu, está registrado na história, não é um conto, não é uma história fictícia para aumentar a fé dos cristãos. Não, Jesus, ele caminhou sobre as águas do mar da Galileia. Jesus, ele operou grandes sinais, prodígios e maravilhas no mar da Galileia. Pelo menos dos seus 33 milagres registrados pelos evangelistas, 18 deles foi feito ou foram realizados ou próximo ao mar da Galileia, nesta região. Pode passar a próxima, Luan. E este é o Monte Hermon, das montanhas de Golan, que fica logo atrás do mar da Galileia. Então, quando o degelo desce, essas águas, elas vêm o ano inteiro. Por isso que esse rio de água doce, esse lago, ele tem essa dimensão tão imensa, porque ele não deixa de receber as águas. A próxima, não é? E estas também são as montanhas do Monte Hermon, que está situada logo ao lado leste da cidade de Jerusalém. E o Mar da Galileia fica aproximadamente 100 quilômetros de Jerusalém. Então, naquele tempo, era um polo de pesca, era um lugar que tinha na sua região, a atividade agrícola naquele tempo era muito vasta, era muito ampla, trazia-se muita riqueza para as pessoas da época. Eles utilizavam muito para esses fins também. Pode passar a próxima. E esse, só para os irmãos entenderem, quando nós começamos a falar, era parecido com esse barco, talvez um pouco menor que este, o barco que os discípulos adentraram dentro para passar para outra margem, ou costumeiramente era o barco que os pescadores usavam para as suas atividades de pesca. Tudo bem até aqui, irmãos? Só para nós entendermos onde nós vamos estar falando nessa noite. E dentro deste cenário, dentro deste inteirinho, eu quero falar acerca de um dia com Jesus. Só que esse dia que eu vou falar, que eu vou narrar aqui, para Jesus era um dia comum, era um dia normal. Era um dia que ele já estava acostumado. Talvez para os discípulos, de igual modo. Por quê? Porque eles viam Jesus curando. Esse Jesus que, quando saiu pelas ruas da Palestina, curando enfermos, apregoando o reino dos céus. Esse mesmo Jesus, agora eles caminham com ele por algum tempo, já eles viam os sinais, as maravilhas, os prodígios que ele operava. Então, talvez na vida dos discípulos fosse um dia comum também, a não ser pelo fato de que eles iriam enfrentar algo novo, algo que eu e você, nas vicissitudes da vida, nas mudanças, dos temperamentos da vida, dos destemperos da vida, dos dissabores da vida, nós também estamos sujeitos a enfrentar. E algo interessante, queridos, que a tempestade, ela é algo que na vida das pessoas, na vida do cristão, ela é algo inevitável. Nós não temos como prever ou evitar uma tempestade, uma circunstância difícil. Nós podemos sim, alguém que diga que é melhor prevenir do que remediar, mas tem algumas coisas que elas vêm sem aviso prévio, elas vêm sem você esperar. Olha o que diz aqui no primeiro verso que nós lemos, verso 35, na primeira parte da leitura. E naquele dia, que dia? Naquele dia era um dia comum como eles estavam acostumados. A Bíblia diz que Jesus, ele vem discorrendo, vem ensinando, ele se assenta com as pessoas, ele começa a pregar ao povo através de parábolas, e foi um dia, certamente um dia cansativo como os outros dias, ensinando o povo, os irmãos que ensinam, os irmãos que, eu falo de Jesus porque também no texto percebemos duas grandes realidades bem distintas e bem distribuídas no texto. Qual? A realidade que Jesus é homem e Jesus é Deus. Então, em todo momento, Jesus ele estava fazendo aqueles sinais por causa da sua divindade, mas ele também era homem. Então, ele também cansava, ele também tinha os momentos de destempero, os momentos que ele precisava se excluir para o descanso, o momento que, às vezes, por algumas situações, ele se retirava e iria
ia para a oração, porque ele precisava se fortalecer para suportar aquilo que estava o aguardando, que era o madeiro, que era a cruz do Calvário, que era a crucificação, que era a via crucis, por causa da minha e da tua vida. E quando nós olhamos para este cenário, um dia comum, os discípulos não imaginavam o que estava para acontecer. E imagina comigo, Jesus, depois de um dia cansativo, ensinando as pessoas, e por onde Jesus ia, multidões o acompanhavam e afluíam diante dele. E depois de ensinar o povo, a Bíblia diz que eles param na beira da praia, e Jesus ensina, e já cansados certamente daquele dia, eles entram dentro de um barco, certamente um barquinho como aquele que nós mostramos na imagem, um barco de pesca, deveria ser certamente de alguns discípulos, a Bíblia não diz, eu também não sou obrigado a saber tudo, né? Mas eles tinham um barco, era de alguém, e eles entram nesse barco, com qual intenção? De passar para o outro lado, e também de tirar um período de descanso. Por quê? Porque não teria como eles descansarem na beira da praia. Então Jesus entra dentro do barco, e a intenção era de passar para o outro lado. Verso 35 ainda diz assim, sendo já tarde. E olhando para esse verso, imagina comigo, irmão, sendo já tarde. Só que não era tarde, a questão que nós lemos o texto na forma literal, era tarde porque já era avançadas as horas, já estava aproximando-se o início da noite. O cansaço certamente tomou conta de todos, principalmente de Jesus. Só que de forma, trazendo para a nossa vida, o tarde naquele momento era para os discípulos, porque para Deus, para o nosso Deus, não existe a questão de tempo. O ontem para ele é como se fosse o hoje, o amanhã para ele é como se fosse o ontem. Então ele não tem essa distinção, ele não tem esse limite imposto a ele. Ele conhece a minha vida ontem, hoje e a minha vida de amanhã. Ele conhece o meu, o teu futuro. Ele sabe quais são os próximos passos na minha e na tua história. E é por isso que eu fico tranquilo e descanso em Deus, porque eu sei que não importa a circunstância contrária a qual eu viva, a qual você viva, Ele tem cuidado dos meus passos, Ele tem cuidado dos teus passos, da tua casa Ele tem cuidado, os teus Ele tem livrado, os teus Ele tem sustentado. Mas alguém olha e diz, mas como que Ele tem sustentado, presbítero? Olha a situação que está meu filho, olha a situação que está a minha casa, tudo revirado, tudo bagunçado, está tudo do avesso. Ei, meu irmão, fica tranquilo, descansa o teu coração, porque aquele que disse para discípulos, passemos para outra margem, Ele é quem garante a travessia. Não importa se vem vento contrário, se vem tempestade, se vem luta, se vem circunstância que vai tentar parar você, ou até mesmo diminuir a tua fé. Ele falou, passemos para outra margem. Ele garante a travessia, porque Ele é poderoso para fazer cumprir com a sua palavra. Eles entram no barco, exaustos, cansados, e o destino era a outra margem. Passemos para a outra margem. Irmão, entenda uma coisa. Jesus, uma outra ocasião, ele falou para os discípulos, realmente, ele impeliu força, ele obrigou os discípulos a entrar no barco e passarem para a outra margem. Mas nessa ocasião, Jesus está dizendo, passemos, estamos juntos, eu estou com vocês. Jesus está dizendo para mim e para você, vamos passar por isso, nós estamos juntos. Jesus não falou que você vai ficar sozinho, Jesus não falou que você vai passar por essa situação sozinho. Ele está conosco para passar com essa situação, por essa peleja. Não importa, irmãos, circunstâncias contrárias, Ele passa conosco para nos garantir a vitória. Verso 36 vai dizer assim, e eles quem? Os discípulos. Isso aqui é importante, deixando a multidão. Entenda, tempestades são inevitáveis sobre as nossas vidas. Elas são inesperadas, porque ninguém fica esperando a tempestade. Ninguém põe um banquinho na cadeira na calçada de casa, vou ficar esperando essa tempestade na hora que ela vir. Não, ninguém espera isso. E também, como nós vimos no texto, elas são inadministráveis, elas não tem como você conter, ou parar, ou tentar minimizar a força, a violência, os embates, os solavancos que a tempestade traz. A tempestade vem, um que nos resta a fazer é segurar firme, aguentar firme, fazer como
a palmeira do deserto. Os irmãos assistiram algum filme certamente mostrando alguns tsunamis. Eles passam, devastam tudo por onde eles passam. As palmeiras chegam até ficar quase pareio com o chão. Mas quando a tempestade passa, quando aquela água toda ela escoa, a palmeira ela permanece de pé. Assim é o cristão que serve a Deus. Assim é todo aquele que serve a Deus. Você passa por luta, passa por prova, você está lá no chão. Mas quando alguém fala assim, mas como que pode a palmeira encostar no chão? Assim também é o cristão. Ele encosta no chão, mas não é para se lamentar, não é para reclamar ou murmurar. Ele encosta a boca no pó, encosta a face no chão para clamar a Deus. E quando a luta passa, quando a prova passa, ele permanece de pé. Por quê? Porque ele sabe que a força não vem dele, a força não vem daquele que está fazendo, mas daquele que está operando nele através da vida constante com Deus. O crente nós precisamos ser como a palmeira no deserto. A palmeira do deserto que mostra a resistência, a robustez e a persistência. Mas enfim, isso já é uma outra ministração. A tempestade que vinha sobre os discípulos, que viria sobre eles, eles não teriam condições de administrar ela. Mas algo que eles iriam aprender durante aquela tempestade, algo muito importante, um ensino. E entenda uma coisa, algumas situações na nossa vida, elas vêm para nos corrigir, outras vêm para nos ensinar. Porque é interessante quando os discípulos eles entram dentro daquele barco, obedecendo a ordem de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele entra dentro do barco, ele vai para a polpa, para a parte de trás do barco. Ele inclina sua cabeça sobre um travesseiro. E cansado da jornada, ele dorme. E entenda, os ventos gelados que desciam do Monte Hermon, das montanhas de Golã, eles se encontravam com a superfície do ar quente que pairava sobre aquela planície, sobre aquele vale. Porque o Mar da Galileia ele era cercado por montanhas. Então a localização geográfica era propícia e costumeiramente até os dias de hoje ocorrem tempestades inesperadas, dado esse fenômeno. Quando os ventos sopram, as montanhas, os ventos gelados descem, se encontram com o ar quente, formando estes redemoinhos. Tem até uma imagem, só para os irmãos entenderem mais ou menos, não vai ter como certamente trazer toda a extensão do que é essa tempestade. Mas era mais ou menos, alguém conseguiu gravar um pequeno trecho de uma tempestade, uma dessas tempestades, dentro deste mar. Ou melhor, esse mar que não era mar, é um lago de água doce, o Mar da Galileia. Põe na tela para o nós, Luan, por favor. Esse é um barco pesqueiro 3 vezes maior, de tamanho maior, superior àquele que nós mostramos na foto. E essa é uma das tempestades comuns que eram vividas pelos pescadores daquela época. Ele escapou, como entra quando pega de jeito. Se ele pegar subindo, ele sai bem. Se ele pegar descendo, ele vai bastante. Dá pra ligar, vai ficar desenhando. Passa grandão. Só para os irmãos entenderem mais ou menos como que era a vida dos pescadores. E ninguém ousava ir para o mar em tais condições. Eles atracavam seus barcos, ficavam parados, esperavam a tempestade passar ou o vento se acalmar. Só que essas condições eram constantes. Por quê? Porque não tinha como prever. Eram fenômenos que ocorriam rapidamente. Eram inevitáveis, inesperadas, inadministráveis. Mas elas eram pedagógicas. Elas ensinaram muitas coisas para os discípulos e vão certamente ensinar para nós também. Verso 36. E os discípulos deixando a multidão. Isso aqui é muito importante para nós. Por quê? Porque vai complementar o que disse no verso 36. Naquele dia, sendo já tarde, ou seja, era tarde para os discípulos, mas não era tarde para Jesus. Era uma condição de tempo para os discípulos, mas não era condição de tempo para Jesus.
vou melhorar. Tem coisas na minha e na tua vida que alguém olha para você, olha para mim e diz, olha, já é tarde, já não tem mais condição de acontecer isso na tua vida. Por quê? Porque já passou o tempo. Mas a minha Bíblia diz que todas as coisas são possíveis ao que crê. A Bíblia diz que Sara, ela tinha 90 anos de idade, quando foi feita uma promessa que ela ia ter um filho. Ela mesma não creu, ela riu. Abraão já tinha 99, já estava fazendo hora extra, já estava ficando meio gagal o Abraão. Mas Deus fez promessa, Deus cumpriu a promessa na vida daqueles dois. Então para Deus não existe questão de tempo, existe para nós. Então eu quero dizer para você, não é tarde para Deus fazer o que Ele falou que ia fazer na tua casa, na tua família, na vida dos teus. Deus falou que vai usar a tua vida, fica tranquilo, continua na brecha, fica na posição, que Deus vai usar a tua vida da forma qual você tem sonhado, tem buscado de Deus. Deus, Ele é poderoso para cumprir suas promessas. Verso de número 36, e deixando a multidão, o levaram consigo. Levaram quem consigo? A Cristo. E aqui é um ensino importante para nós. Para seguirmos a Cristo, nós temos que deixar a multidão. Para poder seguir a Cristo e ter os privilégios que os discípulos tiveram, temos que deixar a multidão. E o que significaria, o que representaria deixar a multidão? Significa nós deixarmos as coisas que ainda nos prendem, as coisas que ainda nos impedem de estarmos com Cristo. Se eu não consigo vencer as coisas mínimas para estar na presença de Deus, isso para mim se torna uma multidão. Se eu cogito na minha mente um dia de culto, de ouvir a palavra de Deus, de me alimentar das coisas de Deus, se eu coloco o culto e coloco o jogo do Palmeiras, que ganhou ontem, né, irmão? Maravilha. Se eu coloco o jogo do Palmeiras no lugar do culto, tem misericórdia, irmão. Tenha misericórdia. É uma realidade, porque eu vejo pessoas que infelizmente fazem isso. O Jesus, eles colocam o Palmeiras, o Corinthians ou qualquer outro time aí, mais importante do que ouvir a palavra, o alimento que nos traz vida, o alimento que nos mantém de pé, o alimento que fortalece a nossa alma. Isso se torna uma multidão. Precisamos vencer as multidões. Os discípulos deixaram a multidão. Essa multidão que queria fazer de Jesus um rei político. Essa multidão que queria ovacionar a Cristo, que queria colocá-lo num pedestal, que queriam fazer de Jesus um popstar. E Jesus não se preocupava com nada disso. Muitas pessoas têm feito, sabe que hoje? Têm deixado a Cristo e têm seguido a multidão. Têm deixado a palavra e têm seguido a multidão. A multidão, ela vem disfarçada de alguém piedoso. A multidão muitas das vezes vem disfarçada de alguém que realmente está querendo o bem da massa, o bem da população, o bem do povo. Mas a multidão, ela não vai conseguir entrar no barco. Os discípulos deixaram a multidão e levaram consigo a Cristo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E aqui que eu achei algo interessante, irmãos, por quê? Porque o temporal que se levanta, ele não se levantou contra os barquinhos, mas contra o barco onde Jesus estava. Alguém pergunta e olha, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Se eu estou indo para a igreja, se eu tenho buscado servir a Deus, se eu tenho buscado fazer conforme a vontade de Deus, e essas coisas, essas temporais, essas situações acontecem com frequência na minha vida, e parece que a vida das pessoas que não tem tanto compromisso quanto você tem, não acontece dessa forma. Fica tranquilo, irmão, talvez o mesmo questionamento que você faça, foi o questionamento que certamente Moisés também deve ter feito. Porque Moisés liderou o povo pelo caminho, pelo deserto. Deus se apresentou a Moisés uma sarça ardente que queimava, mas ela não se consumia. Moisés abriu o mar para o povo passar em terra seca. Mas tem coisas que Deus não revelava ao povo, mas Deus revelava para Moisés. Deus escolheu você, Deus escolheu os discípulos para viver uma experiência com eles. Para ter uma experiência que eles certamente nunca mais se esqueceriam. E é isso que muitas das vezes as tempestades trazem. De forma pedagógica, a nos ensinar que os momentos ruins, eles também são bons. Que os momentos de dificuldade também são momentos bons para a nossa vida. Só que muitas das vezes nós ficamos impedidos de conseguir enxergar isso. Por quê? Porque no momento que a prova vem, que a luta vem,
A única coisa que nós queremos fazer, quem está numa prova, irmão, certamente, qual que é o endereço certo dele? É sair logo da prova. Quem está numa tempestade, ele quer logo sair daquela tempestade. Quem está no deserto, está numa situação difícil, ele quer logo sair daquele momento. Isso é uma realidade. E por isso, muitas das vezes, nós não conseguimos viver na totalidade das experiências que Deus tem para a nossa vida. Às vezes o desemprego vem, mas não é para nós desesperarmos. Às vezes Deus fecha uma porta, que era uma porta maior para a nossa vida, e a gente fica desesperado, murmura, às vezes não vem nem para a igreja porque quer culpar Deus. Ou quer culpar alguém, sei lá, quer culpar a igreja. E se esquece que quando Deus está no controle, irmãos, Ele faz da forma qual Ele quer, para que o nome dEle seja glorificado. Eu tenho certeza que os irmãos já passaram por momentos aparentes, qual Deus fez dessa forma. Aconteceu certamente com os irmãos que aqui estão, porque isso é coisa de crente, irmão, coisa de quem serve a Deus. Tempestade é para quem está no barco, e Jesus estava no barco, e os discípulos estavam vivendo esse momento, mas uma decisão eles tiveram. Eles deixaram a multidão, entraram dentro do barco, as ondas, o mar começou a se revoltar, a se empolar, mas contudo, o único barco que estava recebendo as águas parecia ser o deles. Olha o que diz: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, aqui não diz barquinhos, de maneira que já se enchia de água. É aqui que vai pegar um negócio interessante, irmãos, porque o barco começou a se encher de água. Certamente os discípulos logo pensam: olha, é só mais uma tempestade. É os ventos gelados que desceram, se encontraram com o ar quente aqui no mar da Galileia, e isso é normal. Só que naquele dia era diferente. Eles perceberam que era diferente. Por quê? Porque o verso de número 38 vai nos mostrar isso. E Jesus está dormindo, irmão, na polpa do barco, na parte de trás. E aqui trazendo algo, conjecturando para a nossa vida e fazendo uma aplicação bem prática. Os discípulos, eles começaram a usar os recursos, as habilidades que eles tinham, toda a sapiência que eles tinham com relação às ondas dos mares. Eles começaram a tentar de alguma forma a limitar a situação, resolver o problema com as próprias mãos. E é o que muitas das vezes fazemos. É o que muitas das vezes a nossa reação natural nos leva a fazer. Todo um problema, peraí que isso aqui eu manjo, isso aqui eu domino, deixa que eu faço. Nem consultou a Deus, já vai colocando a mão. Nem perguntou para Deus se é para fazer ou não é, e já vai fazendo. Os discípulos estavam fazendo mais ou menos isso. E Jesus estava na parte de trás do barco. E essa tempestade os alcançou. Só que é algo interessante, irmãos, que o vento soprando, as ondas batendo contra o barco, os discípulos correndo certamente de um lado para o outro do barco, tirando a água do barco, tentando de alguma forma fazer com que o barco não viesse a pique. E Jesus está dormindo. O barulho das ondas, do vento assoviando, as águas arrebatando-se contra o barco dos pescadores ali, que os discípulos estavam, não acordaram Jesus. Mas sabe o que vai acordar Jesus? Está no verso 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Eu imagino os discípulos dentro daquela tempestade. Põe um som da tempestade, Luan, para a gente entrar no clima aqui. Os discípulos no meio daquela tempestade, daquele mar bravio, revolto, o vento soprando, a tempestade batendo contra o barco. Eu imagino alguém olha, talvez João olha para Jesus dormindo, e vai de um lado para o outro, e os discípulos começam a olhar. Eu imagino aquele cenário, aquela situação que eles estão vivendo naquele momento. A circunstância era traumática para os discípulos. Por quê? Porque as ondas estão quase tragando o barquinho deles. E Jesus está onde? Jesus está dormindo. Eu imagino de vez em quando alguém indo lá até Jesus. Eu acho que nós vamos morrer, rapaz. E Jesus dormindo. Tô achando que essas ondas vai acabar com a gente. Eu imagino eles desesperados, olhando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E as ondas batendo contra o barco. Eles desesperados, colocando na cabeça e tentando jogar água. Quanto mais água tirava, mais água entrava. E teve um momento que eles não resistiram. Eles foram até o mestre. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles clamaram a Jesus. E aqui que tem algo muito interessante para a nossa vida, irmãos. Sabe o que aconteceu aqui naquele momento? Jesus estava na polpa, na parte de trás do navio, sendo que o lugar que Jesus tem que estar constantemente no barco da nossa vida é na proa. Jesus tem que estar na frente.
Jesus ele tem que estar no controle e ter o domínio da nossa vida. Quando a situação contrária vier, quando o momento de dificuldade bater na tua porta, meu irmão, não deixa Jesus dormindo no barco da tua vida, não. Desperta o mestre, fala: mestre, toma a situação nas tuas mãos, Senhor, vai na frente, toma a posição, não quero nem tomar parte disso, eu confio no Senhor, eu clamo a Ti, porque eu sei que o Senhor vai na minha frente e vai resolver, vai me dar vitória, para a glória do nome do nosso Deus. Irmão, entenda uma coisa, os discípulos tentaram resolver as coisas da forma deles, e às vezes fazemos isso também, tentamos resolver da nossa forma, tentamos dar o nosso jeito, porque eu domino isso, essa área eu tenho habilidade, nisso eu tenho experiência, então deixa comigo. Esquecemos de falar: Jesus, vai na frente, toma a proa do meu barco, não fica na polpa não, toma a proa do meu barco, e faz conforme a tua vontade, em primeira instância, porque tem situações que a gente acha que vai conseguir resolver. Não vou incomodar Jesus, não, meu irmão. Jesus ele quer ser incomodado por nós. E por que eu digo isso? Porque tem pessoas que já faz tempo que não incomoda Jesus. Tem pessoas que no barco da vida Jesus está dormindo faz tempo. Mas como assim? Porque, irmãos, as ondas, os problemas, as dificuldades que às vezes você enfrenta, os dissabores que você às vezes enfrenta na tua vida, talvez você já se questionou dizendo: Jesus não está vendo? Jesus não me olha? Jesus não me vê? Jesus não me atende? Jesus não faz nada por mim? Mas Jesus, Ele não está preocupado com isso, porque Ele pode mover essa situação na minha e na tua vida da forma qual Ele moveu naquela noite com os discípulos, naquela tempestade. Só que às vezes a gente acha que é autossuficiente demais. Clame a Jesus, irmão. Foi o primeiro sinal de que nós vimos aqui, que os discípulos entenderam que Jesus era o único que podia operar naquele momento, que poderia fazer algo por eles. Eu já estou finalizando, irmãos. Finalzinho do verso 39, o verso 38 melhor, o verso 39. No verso 38, a primeira pergunta os discípulos fizeram. Pelo menos 3 perguntas nós destacamos nestes versos finais desta jornada. Jesus, ele disse aos discípulos: passemos para outra margem. O destino era uma cidade que poucos judeus gostavam de frequentar, de ir, até mesmo passar por ela. Era a cidade de Gadara, que se encontrava na região de Decápolis. Mas Jesus sabia que naquela cidade, dentro de um cemitério onde geralmente quando a gente vai no cemitério, a única coisa que a gente não espera encontrar dentro do cemitério de noite é alguém vivo. Senão isso lhe causa medo, sim ou não, irmão? Você quando vai no cemitério de noite lá, você vê alguém saindo andando lá, você não... Vigia, crente, você é crente essas coisas não. Mas a gente não espera encontrar alguém vivo dentro do cemitério, a não ser que o coveiro esteja fazendo hora extra. Mas Jesus, ele tinha um destino certo, uma alma que se tornou uma alma que ganhou centenas de pessoas para o reino de Deus. Através daquela alma, muitas pessoas foram resgatadas, alcançadas através daquela vida. E Jesus tinha esse destino. Mas essa tempestade foi um percalço no meio do caminho, que trouxe grandes ensinamentos para os discípulos e traz também para a nossa vida. Quais? De que eu não posso deixar Jesus dormir no meu barco. Eu tenho que deixar Ele tomar a frente da minha vida. Eu tenho que deixar Ele na proa do meu barco, para que Ele tome a direção em todos os momentos, circunstâncias, ocasiões, momentos da minha história. Foi o que os discípulos não fizeram. E viveram uma experiência traumática, mas uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque eles fizeram a primeira pergunta: mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Nós estamos correndo perigo. Lucas vai narrar com um pouco mais de detalhes. Nós estamos correndo perigo, o Senhor não se importa com a gente? Tanto faz para o Senhor se a gente morrer nessas ondas, nesse barco? Era mais ou menos o que os discípulos perguntavam. A segunda pergunta, quem vai fazer é Jesus. Depois do verso 39, a Bíblia diz: e ele quem? Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Imagina Jesus acordando, está cansado. Tinha falado de parábola, tá, o dia inteiro. Levantou. Eu imagino Jesus levantando, estendendo a mão. Cala-te. Cala-te, vento. Aquieta-te.
mar. Oh, meu irmão. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e o mar se acalmou. Entenda uma coisa, Jesus, quando ele é despertado, ele se levanta, ele repreende o mar, ele faz o vento se aquietar e se fazer grande bonança também na minha e na tua vida. Que nessa noite possamos fazer de igual modo, que nós possamos despertar o Mestre. Despertar o Mestre, mas de que forma? Clamando a Ele, mostrando para Ele que nós estamos ali, mostrando para Ele que a nossa confiança não está nas nossas habilidades, não está nos nossos recursos. Ah, mas eu fiz teologia, ah, mas eu domino essa área, eu sei falar bem disso. Não está em nada disso. A minha convicção maior de fé está no Senhor Jesus. Isso faz com que Ele se levante, isso faz com que Ele venha despertar sobre as nossas vidas, irmãos. Mas quando nós começamos a esquecer disso, é como alguém que se torna um religioso. Ele até fala de fé, mas ele já não lembra mais o que é fé. E os discípulos, é como se eles passassem um dia inteiro com Jesus, Jesus ensinando eles, falando para eles as coisas acerca do reino dos céus por meio de parábolas. Só que a primeira aula foi instrutiva, agora a segunda aula não era teórica, agora era na prática. Eles foram para o mar para fazer uma aula prática, para eles passarem por alguns processos, onde eles iriam certamente reconhecer tudo aquilo que Jesus estava falando. A segunda pergunta do texto é Jesus quem faz. Qual? 40, verso 40 diz: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos? Ainda tendes fé? Foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos. E sabe o que aconteceu? Houve um silêncio entre todos, igual os irmãos estão aqui, quietinhos já. Ninguém ousou falar nada naquele momento para Jesus. O silêncio tomou conta do barco. Eu imagino agora os discípulos olhando um para o outro. Rapaz, você viu o que ele fez? Você viu? Meu Deus do céu, o que é isso? Quem que é esse? Eu vi ele curar cego. Eu vi ele curar o paralítico. Eu vi ele devolvendo a vista ao cego. Eu vi ele fazendo, rapaz, mandar o mar se aquietar, o vento se acalmar. Rapaz, quem que é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Os discípulos, eles entenderam naquele momento que quem estava diante deles era maior do que as forças da natureza, era maior do que as intempéries que a vida impôs a eles naquele momento, era maior que os fenômenos naturais. Essa convicção, querido, ela tem que ser despertada também no coração de cada servo, de cada cristão, de cada um daqueles que creem em Deus. E foi essa terceira pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? A Bíblia diz que Ele é o Amém, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é a semente de Davi, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é aquele que havia de vir. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, Ele é aquele que sara, aquele que cura, aquele que liberta, é aquele que transforma a vida do homem, é aquele que está cuidando da minha e da tua vida, é aquele que está mudando situação, circunstâncias, está fazendo milagre na minha e na tua casa nessa noite, só porque você crê na palavra dEle. Ele é Jesus Cristo de Nazaré, o grande, todo-poderoso, aquele, irmãos, que fez promessa, aquele que cumpriu promessa sobre a minha e sobre a tua vida. E aquele, irmãos, que de momento, em circunstância alguma, deve ser deixado. Não estou falando para você não deixar de dar descanso para Jesus, não, irmão, mas Jesus não se incomoda com isso. Pode ser a hora, o momento que for, se você clamar a Jesus, Ele vai te ouvir, Ele vai dizer: eis-me aqui, filho, fala, pode falar, eu estou ouvindo a tua oração. Jesus, a Bíblia diz que Ele não, no guarda de Israel não tosqueneja, Ele não dormita, Ele está atento constantemente à minha e à tua vida. Já viu aquelas frases, vigiado 24 horas? Está essa placa sobre a minha e sobre a tua vida também. Ele vigia a minha e a tua história 24 horas por dia, cuidando de mim, cuidando dos meus passos, cuidando da minha trajetória, só para cuidar de mim e de você, meu irmão. Isso já é algo que você e eu, nós deveríamos nos alegrar, porque Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você e tem cuidado da nossa história. Só que entenda, circunstâncias tais como os discípulos viveram, tempestade, momentos de dificuldade, momentos de aflições. Jesus, certa feita, vai falar com os discípulos: olha, começou a narrar algumas situações para ele, e no verso 33 de João, ele vai dizer assim, lá no capítulo 16, se não me falha a memória,
No verso 33 ele vai dizer: olha, eu digo essas coisas para vocês para que vocês tenham paz. Quando alguém começa uma frase assim, o que logo se espera? Vai vir algo bom. Está falando de paz, logo coisa boa. E Jesus diz isso para vocês, vocês tenham paz. E os discípulos: maravilha, pode falar, Jesus. No mundo vocês vão ter aflição. No mundo vocês vão passar por tempestades. No mundo vocês vão passar por dissabores. No mundo vocês vão ser provados. Vocês vão ser testados. Vocês vão ser comprimidos. Mas o verso não termina aí. Ele diz: mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa é uma palavra muito sugestiva e muito importante. Por quê? Porque Jesus disse: tem de bom ânimo. Porque na segunda instância, quando Jesus manda os discípulos entrarem dentro do barco, impeliu força contra eles e os obrigou a entrar e disse para eles passar para outra banda. Quando ele teve encontro com eles nos mares, na mesma situação, imaginei eles agora tendo um reprise. É como alguém que vai no cruzeiro e passa por essa situação. Ele pensa logo: nunca mais quero voltar para esse lugar, rapaz. Alguém dos irmãos já teve essa experiência de ir no mar? Não, né? Mas o dia que você tiver, você nos conta. De entrar dentro de um barco e aquele barco começar a entrar em ondas e você achar que não vai sair daquele lugar vivo. Os discípulos certamente tinham aquilo na mente. Só que agora eles estão vivendo o mesmo momento e já não tem Jesus com eles. E Jesus se apresenta caminhando por sobre as águas. E dos discípulos que estavam ali, somente Pedro caminhou sobre as águas, irmãos. E sabe qual foi a palavra que Jesus liberou primeiro? E Jesus não disse para eles estão todos tomados de medo. Jesus não disse: sou eu. Primeiramente, Jesus olhou do alto e disse: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não tenham medo. Sou eu. Então, querido, tenha bom ânimo nessa noite. Não tenha medo. É Jesus quem está no controle da tua vida, da tua história. Nesse mar bravio você não vai naufragar. O teu barco não vai afundar, a tua casa não vai ruir, os teus filhos não vão permanecer na droga, o teu marido não vai morrer na cachaça, a tua vida vai mudar, mas permaneça. Convide Jesus para a direção do teu barco, na proa do teu barco, não na polpa, na frente, na dianteira. E a situação vai ser diferente daqui para frente, se você crer nessa palavra. Amém, queridos? Só os irmãos que nessa noite entenderam a palavra, aplauda bem forte a Jesus. Eu já agradeço a Deus pela oportunidade. E retorno ao trabalho, pastor Flávio, nessa noite.